falar de Grêmio, eu me lembro já dos meus 5, 6 anos de idade, das primeiras vezes que eu fui para o estádio, já levado por um vizinho que era gremista, no qual me tornou gremista por causa disso, né? E depois, em setembro de 2010, eu me conecto com um clube para uma proposta de trabalho, e aí então eu tenho essa experiência de passar a viver de bastidor aquele clube que eu via antes sempre do lado de fora, né? Mais de 10 milhões de aficionados pelo clube, e ser parte disso pelo lado de dentro e como torcedor é algo que me deixa muito feliz. Passamos o ano de 2024 muito complicado. As enchentes basicamente assolaram o estado do Rio Grande do Sul como um todo. E essa transição desse momento de SAP que a gente passa, com o apoio total da Claranet, se dá exatamente nesse momento bem delicado da história do clube, onde nós começamos ali esse processo de migração por volta de final de 23, mas em fevereiro de 24, ou seja, cerca de 2 meses antes ali, nós tínhamos conseguido migrar o nosso ambiente já para a AWS, junto com o apoio desse contexto todo. Nós falarmos dessa primeira parte da implementação, que foi a questão de migração para a AWS, o ROI como esse nunca mais vai existir na face da Terra, né? Porque afinal de contas, terminou essa implementação em fevereiro. E em março nós tivemos uma parada e um downtime de 6 meses. Downtime de 6 meses é falência para quase qualquer um que não conseguir fazer isso, né? Vários colegas e outras empresas de Porto Alegre ali em maio estavam vendo o barco para conseguir tirar seus data centers de dentro de casa. Nós não estávamos preocupados com isso, porque o que ficou dentro de casa podia ficar, que não era item de cenário crítico. Então, 6 meses de downtime, a gente não precisa nem falar de mais nenhum número para dizer que o ROI já aconteceu e está sobrando aí para a gente poder trabalhar. O Grêmio, como boa parte das médias e grandes empresas do país, ele está tendo que passar por um processo de transformação digital. Mais do que simplesmente trazer digitalização, é se modernizar e trazer uma cultura de digitalização para as pessoas dentro da companhia. Dentro deste processo, um dos pontos muito marcantes era a questão do nosso SAP, que era a versão SC, ainda é. Essa é uma etapa que a gente está trabalhando agora nesse processo com a Claranet, e a questão de que isso estava on-premise. E a Claranet veio exatamente como um parceiro muito grande, porque ela trouxe esses dois argumentos juntos. Não só uma implementadora de SAP, mas também alguém que fez toda a nossa migração para a nuvem da AWS. Surpreendentemente, muito positivo. Porque a gente está sempre pronto quando vai para projetos assim. A gente sempre vai com o pé atrás, já esperando, né, algum BO. E isso foi uma coisa que a gente percebeu já internamente, já nos primeiros dias de contato com a equipe da Claranet e os profissionais que estão lá. Profissionais altamente qualificados em relação ao SAP. Reuniões, né, com as equipes e até mesmo com o pessoal da área de negócio, que foi diariamente, então isso foi um grande diferencial com eles, que a gente levou isso novo com o cliente, tá? Daquilo que é infraestrutura, daquilo que é rollout de tecnologia, não há nada que fique fora, e tudo quanto é melhoria, tudo quanto é benefício, isso está sempre claro e colocado na mesa, muitas vezes antes de que os assuntos possam entrar em pauta. Com certeza a Claranet é um que está à frente para qualquer projeto futuro, principalmente pelo que nós estamos tendo nessa migração do ECC para o S4. Estou me sentindo muito bem, muito confiante, porque essa confiança vem de quem está pilotando o projeto.